Prezados alunos, boa tarde. É com grande orgulho de estar me comunicando com vocês, mesmo à distância. Saudade enorme, o desejo de voltar a trabalhar com você presencialmente é enorme. Principalmente, é claro, todos os alunos, mas principalmente no terceiro ano, porque nós fizemos um planejamento no início do ano para contemplar vocês, para fazer uma formação para competições externas, como por exemplo o SAEB, como por exemplo o Enem, a UPE e outras modalidades. A introdução do nosso assunto hoje é uma das partes mais importantes da física, que é chamado eletrodinâmica. Antes de eu começar a explicar esse conteúdo, eu quero fazer algumas ações que possa você ter a possibilidade de compreender melhor o conceito. Quando eu digo assim a você, por exemplo, esse quadro aqui, ele está fixo. Então ele não muda de posição. Então ele está no equilíbrio, um conceito chamado estático. Ele está fixo em uma determinada posição. Eu, neste momento, diante do quadro, eu estou estático, não estou mudando de posição. Então, quando se fala estática, é a parte de equilíbrio, a parte fixa de um corpo. Quando, por através de um movimento qualquer, eu estou mudando de posição. Então, isso chama-se dinâmica, mudança de posição, movimento. Dinâmica significa movimento. Então, eletrostática, vem de elétrons. Eletrostática é o elétron em repouso. Eletrodinâmica é os elétrons em movimento. Que aí vai surgir o conceito de corrente elétrica, que veremos mais detalhados futuramente. Então, eletrodinâmica, os elétrons em movimento. Mas antes de eu começar a ideia desse conceito, eu quero mostrar a você uma orientação intuitiva, do átomo. Por exemplo, estou aqui mostrando para vocês um pedaço de uma folha de ofício. Foi o que eu fiz. Dobrei a folha ao meio. Vou pegar esta folha e cortar. Então, vou eliminar uma parte e ficar com a outra. Vou fazer o mesmo procedimento. Dobrar ao meio. Vou cortar ao meio. Vou eliminar uma parte e ficar com a outra. Vou fazer o mesmo procedimento. Dobrei ao meio. Vou cortar. Eliminar uma parte e ficar com a outra. Vou pegar, dobrar ao meio ou cortar. Então, vou facilitar agora. Vou pegar, cortei ao meio, eliminei uma parte e fiquei com a outra. Esse pedaço
vou cortar ao meio, vou eliminar uma parte e ficar com a outra. Percebe-se que eu estou sempre cortando ao meio. Vou cortar ao meio, fiquei com uma parte cada vez menor, cada vez menor. Vou cortar o meio, eliminei uma parte, fiquei com a outra menor. Vou cortar o meio, eliminei uma parte e fiquei com outra partinha menor. Vou pegar isso aqui e cortar o meio, fiquei com outra pedrinha menor. Vai acontecer um momento que eu não vou mais poder fazer essa ação. Vai chegar um limite que eu não posso cortar mais. Veja que aqui já eu tenho dificuldade, mas vai ter outros momentos, vou cortando, 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 que não vou ter mais condição de efetuar essa divisão. Com essa ideia, dito por Dalton, surgiu a palavra átomo. Então, o que é átomo? Átomo é a menor partícula da matéria. É a menor partícula da matéria. Certo? Então, veja aí, essa ideia intuitiva foi elaborada pelo cientista chamado Dalton. Então, ao estudar a estrutura atômica da matéria, ele começou a cortar um pedaço de madeira, começou a cortar, e ele viu que em certo momento não haveria mais possibilidade de continuar essa ação. Então, um exemplo bastante simples, uma explicação bastante simples, mas porém bastante com um significado. Então, o átomo é a menor partícula da matéria. Então, ele pegou essa ideia desse átomo e ele disse: representação. Ele pegou e disse que esse átomo, a menor partícula da matéria, teria como retrato, teria como desenho esta figura. Então, ele chamou essa parte de dentro de núcleo. E essas partes de fora, eletrosferas. Como eu estou só indicando isso aqui, então eu estou me referindo a uma eletrosfera. Então veja que aqui eu tenho o átomo, que é chamada a menor partícula da matéria, cuja sua representação analítica ou geométrica, ou sua foto, é esse desenho. Essa parte de dentro chama-se núcleo, e essa parte de fora chama-se eletrosfera. São as camadas de eletrosferas. Em seguida, aí ele citou para fins didáticos que o átomo
ele está dividido em duas partes, claro. O átomo subdivide em duas partes, uma chamada núcleo e a outra eletrosfera. Então veja que com aquela ideia do átomo, a gente já começou a fazer, ampliar os conhecimentos científicos. Claro, se é essa região, dentro dessa região tem que ter alguma coisa. Então, Dalton comprovou cientificamente que no núcleo estavam os prótons e os nêutrons. E na eletrosfera, os elétrons. Porque átomo é a menor partícula da matéria. Como se representa desse jeito? Como subdivide em duas partes? A parte central, chamada núcleo, e a parte externa, chamada eletrosfera. No núcleo, para Dalton, tinha apenas duas partículas dentro do núcleo, que eram os prótons e os nêutrons. E na eletrosfera, os elétrons. Mas atualmente existem dezenas de partículas cientificamente comprovadas dentro do núcleo. Mas para fins didáticos, nós trabalhamos com os prótons e os nêutrons. Agora, vamos formar uma outra ideia de um conceito chamado corpos eletrizados. Corpos eletrizados. Então, como é que se comporta, como é que eu vou ter os conceitos de corpos eletrizados, ou corpos eletrizados? É simples de a gente observar. Um átomo, ele tem duas camadas, duas partes, uma chamada núcleo, outra chamada eletrosfera. No núcleo, nós temos os prótons e os nêutrons. Os prótons definem as cargas positivas. Carga positiva, prótons. E os elétrons definem as cargas negativas, elétrons. Então, para Dalton, os prótons está associado a uma carga positiva, que é uma característica. 15. Já 15. E os elétrons com a carga negativa. Então aqui eu tenho corpos eletrizados. Olha como é simples. Aqui eu estou mostrando um corpo a você. Que esse corpo tem mais elétrons do que prótons. Por um processo, eu vou tirar, fica fácil de tirar uma camada aqui, ó, tirar uns elétrons aqui, ele ficou com excesso de elétrons. Aí chama corpo eletrizado negativamente.
corpo eletrizado negativamente, quando ele apresenta o excesso de elétrons. Isso em matemática é representado assim: número de elétrons maior que números de prótons. A quantidade de elétrons é maior que a quantidade de prótons, porque elétrons são as partículas com carga negativa e os prótons com carga positiva. Um corpo eletrizado, quando o número de cargas positivas é diferente de carga negativa. Se a quantidade de cargas negativa é maior do que a quantidade de cargas positivas, chamamos de corpo eletrizado negativamente. Aqui, ó, eu tenho agora o inverso, ó. Nesse corpo aqui, ó, eu tenho mais prótons do que elétrons. Então, corpo eletrizado positivamente. Veja, aquele apresenta com excesso e aquele apresenta com falta. A ideia científica é essa. Ora, por que eu não posso dizer excesso de prótons? É uma questão de ideia, mas cientificamente, um corpo está eletrizado quando ele apresenta com excesso de elétrons ou com falta de elétrons. Por quê? Porque os prótons se encontram no núcleo e essa parte é mais sólida. Então não existe a possibilidade de liberar, ser liberada facilmente o próton, com exceção de uma força muito rígida que é chamada, é formada, a parte da física chamada física nuclear. Mas a ideia nossa é observar que nesse caso aqui, ó, o número de elétrons é menor que o número de prótons. Então aqui, quando eu faço isso, ó, prótons, vou colocar elétrons e elétrons, colocando assim. E o que é que nós temos aqui? Nós temos um corpo que a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Então, nesse corpo, ele não está sob um efeito de carga elétrica. Então, se ele não está sob um efeito de carga elétrica, esse chama de corpo neutro. Se ele está neutro, é porque o número de prótons, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Certo? Então, veja que aquela simples ideia que eu dei a vocês de cortar aquele papelzinho e deixar a parte menor possível, ficou bem mais fácil, eu acredito, de você entender esses conceitos. Entender? Então, o que é átomo é a menor parte, é a menor partícula da matéria, ou menor parte da matéria. Como se representa esse átomo? Através desse desenho. Esse desenho é composto de quantas partes? De duas, uma chamada núcleo e outra chamada eletrosfera. O que é que tem no núcleo? Tem os prótons e os nêutrons. E o que é que tem na eletrosfera? Tem os elétrons. E quando existe um excesso de carga, um excesso de elétrons ou uma falta de elétrons nessa estrutura, ele passa a se chamar corpo eletrizado. Os corpos eletrizados. Quando a quantidade de elétrons for maior, corpo eletrizado negativamente. Quando a quantidade for menor, corpo eletrizado positivamente. E quando as quantidades são corpo neutro, isto é, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Tá certo? Então, eu estou pedindo a vocês
que você coloque esse esqueminha no caderninho de vocês, faça a leitura periodicamente para formar esses conceitos, porque nós vamos trabalhar bastante com esse conceito, esses conceitos. Só como curiosidade, claro, que o elétron, o corpo eletrizado, eu fiz essa ilustração didática para mostrar a vocês esse conhecimento. E uma boa tarde para vocês.